Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Randolfo Rodrigues. O nosso tema é essa profunda reflexão que o plenário da Casa aqui do Senado Federal tem feito com relação ao panorama político e também ao papel do Senado Federal nesse momento de agravamento da crise que o país enfrenta. Senador Randolfo Rodrigues está aqui conosco, a nossa pauta é essa e, se eu entendi bem, para que esse distensionamento aconteça, o país tem que se distensionar para poder começar a trabalhar uma pauta econômica, não é isso, senador? E para que esse distensionamento aconteça, o senhor tem uma sugestão bem específica, não é? Qualquer agenda para o Brasil não se resolve, não será encaminhada se nós não contornarmos a crise política. E eu não vejo que o impeachment seja a melhor solução. Porque, veja, o impeachment resulta na posse do vice-presidente da República. Nós estamos com uma crise de legitimidade que não é somente do vice-presidente da República. Nós estamos com uma crise de legitimidade da chapa presidencial. As denúncias dão conta, as denúncias que foram apuradas até agora, dão conta de que a chapa presidencial fez captação ilícita de sufrágio. Então, por conta disso, o melhor encaminhamento, no meu entender, no que nós estamos aqui sugerindo, é que nós tivéssemos novas eleições presidenciais. Agora, o Congresso Nacional vai enfrentar a questão do impeachment, já está enfrentando, já tem uma comissão instalada na Câmara, o prazo já está correndo e provavelmente o assunto vai chegar. A expectativa é que o Senado também se manifeste em relação a isso. Esse enfrentamento que a Casa faz do impeachment é suficiente para que o trabalho do Superior Tribunal Eleitoral cesse? Porque há processos ali questionando essa chapa de uma Qual é a denúncia que está no TSE? A denúncia que está no TSE é que a chapa Dilma Temer utilizou de recursos públicos para abastecer seu caixa de campanha. Com o afastamento da presidente, essa denúncia cai? Não, o motivo da investigação continua o mesmo. Mesmo a chapa estando, vamos dizer assim, desfeita, mesmo a presidente, se ela for O vice-presidente só se tornou vice-presidente em decorrência da eleição da presidente, né? E, aliás, eu acho que o Congresso tem, inclusive, se manifestar sobre isso. Eu tenho uma proposta de emenda constitucional que eu estou reapresentando, que é uma proposta de emenda constitucional de 2006, do então senador Arthur Vigílio, que pressupunha o seguinte: no caso de afastamento do presidente da República e posse do vice-presidente, este deve convocar novas eleições presidenciais em 90 dias. Eu só vejo uma alternativa para a crise. Nós estamos num momento de maior ebulição política, eu diria, desde o golpe de 64, que nós não tínhamos um clima de tanta radicalização de rua e tanta ebulição política, e este clima, no meu entender, só se resolverá se nós levarmos para a vontade popular resolvê-lo, definindo qual é a nova chapa presidencial. Então, o Congresso poderia fazer isto, convocando, aprovando essa proposta de emenda constitucional, de que o vice assumindo se convoca novas eleições. O Congresso poderia fazer isso, aprovando outra proposta de emenda constitucional, instituindo no Brasil o recall, a revogação popular de mandato, que possibilitaria que o governo se submetesse a um escrutínio público se deveria continuar ou não. Ou o Congresso poderia fazer isso, incentivando que o Tribunal Superior Eleitoral, o quanto antes julgasse a questão da chapa e resolvesse a questão sobre a necessidade de novas eleições. Quando o senhor fala da possibilidade do Congresso Nacional produzir propostas de emenda à Constituição que possibilitem distensionamentos e saídas, fico pensando qual será o legado dessa crise em termos legais. Porque, por exemplo, a gente já viu aprovado aqui o marco regulatório das estatais, que já é, vamos dizer, uma tentativa de, a partir da Lava Jato e tudo que aconteceu com a Petrobras, criar um ambiente que defenda esse patrimônio nacional. Há também até a sugestão de projetos de lei de proteção dos fundos de pensão, por exemplo. Há uma expectativa de que essa crise gere um legado de leis que aprimorem. A gente está vendo um confronto entre os poderes nesse momento. A toda hora o judiciário está sendo questionado se está passando do limite, se não está. O senhor acha que esse momento que a gente vive vai levar a uma produção legal nesse sentido? Nós podemos ter um avanço e podemos ter retrocesso também, né? Pode, depois de um eventual impeachment da presidente, a agenda que o vice-presidente Michel Temer e o PMDB propõem é um retrocesso em matéria de direitos trabalhistas. O passo para o futuro é um passo para o retrocesso em matéria de direitos dos trabalhadores, de soberania nacional,
de flexibilização de direitos já conquistados na Constituição de 88. Mas essa é uma agenda que vai ter que enfrentar o Congresso. Ela não pode acontecer sem o aval. Essa é uma agenda que o Congresso vai ter que enfrentar e pode ser incentivada conforme quem estiver no governo, né? Eu, particularmente, sou contra qualquer agenda que institua flexibilização de direitos trabalhistas, como, por exemplo, propõe o partido do vice-presidente da República, que propõe uma agenda instituindo, por exemplo, a terceirização, que propõe uma agenda abrindo as empresas estatais para o capital privado. Eu acho que isso lesa os interesses nacionais e isso lesa os interesses dos trabalhadores. E, em relação a isso, sou contrário. Então, o momento pode produzir uma ofensiva legislativa também, contrário a conquistas já conquistadas. Por isso, não tem legitimidade para mim a posse do vice-presidente da República. A solução dessa crise política é levar o povo a decidir quem deve dirigir os destinos da nação. Ou seja, voltemos às urnas. Voltemos às urnas, que é o que acontece em qualquer democracia. É que acontece em regimes estáveis no sistema do parlamentarismo. Quando a crise é grande e o gabinete não tem mais maioria no parlamento, cai o gabinete e se convoca novas eleições. É o que deve acontecer em qualquer relação civilizada. Aliás, eu acho que a própria presidência da República deveria se utilizar do mecanismo que já tem na Constituição do plebiscito para consultar se a população, se a sociedade, se os cidadãos querem que o governo dela continue ou não. Isso já tem precedente histórico. Isso aconteceu no Chile de Salvador Allende, em 1973. Allende teve interrompido também a vontade de realizar um plebiscito popular sobre a continuidade do seu governo. Ou seja, o que não pode acontecer é daqui a pouco a gente ter um cadáver na rua, de um lado ou de outro, e um dos lados apresentando esse cadáver como um triste estandarte seu. Mártir, né? O Brasil não precisa disso. O povo pobre, trabalhador brasileiro e o povo honesto que vai para as ruas dos dois lados não precisa que isso aconteça. Como o senhor pretende defender essa ideia? Tem ambiente para que ela se concretize, que a gente mesmo veja? Ambiente e clima radicalizado nunca tem para uma proposta de bom senso. Então eu às vezes faço um discurso para surdos, porque os dois lados estão radicalizados, cada um dos lados quer aprofundar a radicalização, o conflito, e não quer ouvir uma mediação. A mediação é a proposta que estamos apresentando, de novas eleições. No meio deste, tem uma disputa aí entre alguns que acusam um lado de ser coxinha e o outro de ser petralha. Eu acho que o Brasil está acima dessas disputas. Eu acho que nós estamos diante do risco de termos uma ruptura institucional. Não poderia ter uma radicalização de conjuntura como essa que estamos tendo hoje. Com certeza, agradeço a sua presença aqui no nosso programa, senador. E agradeço também a você que nos acompanha pela atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, aí use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.